aspecto de automatismo ele é fundamental para a nossa evolução. Por quê? Então vamos avaliar o que, entendendo o automatismo, a gente vai poder evoluir, né? Então nós vamos ver automatismo e psicologia, sinônimos e antônimos, automatismo negativo, automatismo psíquico, automatismo incorreto, identificação e correção do automatismo e visão do racionalismo cristão. Então, qual seria a definição de automatismo? Estado ou atributo do que é automático, segundo o dicionário Oxford Languages. É uma ação ou comportamento, isso é muito importante, involuntário, que ocorre de forma automática e inconsciente. São costumes adquiridos através de treinamento e repetição que se tornam hábitos. E esses hábitos, eles podem se transferir de existência para existência. Esse é um conceito muito importante que o racionalismo cristão nos passa. Porque muitas vezes ações que nós estamos na vida presente são de hábitos e tendências adquiridas em vidas anteriores. E tem como modificar isso. Pode se referir a ações involuntárias, comportamentos que ocorrem sem que a pessoa tenha controle sobre eles. Impulsivo, intempestivo, automático, inconsciente. Atividades psíquicas aqui, nessa análise, subconscientes e involuntárias, que podem ser pensamentos, sentimentos, gestos e ações. Não são só pensamentos e ações, né? Isso foi um resumo obtido através da inteligência artificial. Automatismo e psicologia. O que é isso? Refere-se a ações ou comportamentos que ocorrem sem intervenção do consciente. Aqui está uma dica de como nós lidarmos com os automatismos inconscientes. Nós vamos ver que é trazer para o consciente. Esses comportamentos podem ser tanto físicos quanto mentais e são frequentemente resultados de processos inconscientes. Ações automáticas que podem acontecer pelo hábito, né? Então a gente viu ações repetidas, hábitos, né, que vão levar a tendências que nós trazemos, tendências tanto boas quanto inadequadas, né? Então quais seriam os sinônimos e antônimos de automatismo? Impulso, ímpeto, ação irrefletida, instintiva, reflexo, agir através do reflexo, intuitivo, hábito, inconsciente, involuntário, espontâneo. Quais seriam, então, os antônimos? A reflexão, que seria contra o automatismo, a consciência, a ponderação e um ato voluntário, consciente. E qual seria, então, o automatismo correto? Realização de atos sem intervenção da vontade consciente, estado em que anda ou executa movimentos, esse seria o inconsciente, saiu errado aqui, sem consciência de os fazer, então esse seria o automatismo inconsciente. E o automatismo negativo, como é que ele seria? Pensamentos automáticos negativos são interpretações instantâneas de natureza catastrófica, por isso são negativos, sobre alguma situação do dia a dia. Ao falarmos de algum assunto ou imaginarmos situações hipotéticas, logo a mente associa com um desdobramento negativo. Quer dizer, ela leva sempre automaticamente para o negativo e não para a análise positiva da situação. E o automatismo psíquico puro? É um automatismo mental que se caracteriza por uma dissociação mental. É uma atividade psíquica autônoma que não obedece ao controle da consciência. Podemos utilizar como exemplo os pensamentos desconectos, aparentemente sem sentido, chamados delirantes. É quando a pessoa está delirando, está falando de forma desconexa e com pensamentos desconexos também, está em delírio. E o automatismo incorreto? É uma ação automática e não se adapta ao contexto atual, resultando em consequências negativas. Então, qual seria o exemplo? Reagir com raiva ou agressividade em situações de estresse, mesmo quando não exige essa resposta. Então, às vezes, um pequeno estímulo, um pequeno gatilho faz com que a pessoa faça
uma tempestade em um copo d'água, como a gente costuma dizer, né? E tudo isso é passível de controle, de domínio próprio. Evitar também situações desafiadoras e desconfortáveis. A pessoa foge da raia, como se diz, né? Quando ela se vê frente a um obstáculo difícil, uma situação, ela não encara aquilo, né? Com realidade, tentando resolver, e sim, ela tem desculpas para não encarar a situação e acabar vencendo, né? Como identificar, então, esses automatismos na gente, né? Como identificar e corrigir os automatismos inconscientes? Isso aqui é fundamental. É aumentar a consciência dos padrões automáticos. A gente costuma dizer que é trazer para o consciente, é superficializar, né? Porque às vezes esses automatismos a gente nem percebe que a gente os tem e que eles são inadequados, mas a gente costuma sempre agir erroneamente, de forma impulsiva e rápida, sem pensar, sem trazer para o consciente. Então, esse termo superficializa, traz do seu inconsciente para o seu consciente, que aí você vai poder analisar e poder deletá-los, reprogramá-los, neutralizá-los no nível consciente. Então, ao identificar o automatismo, a pessoa deve desenvolver novas respostas adaptativas. E quais seriam elas? Aplicar técnicas de regulação e modificação emocional. A emoção, ela também é muito importante aqui nas reações automáticas, porque às vezes quando a pessoa está movida pelo ódio, pela raiva, pela inveja, né, ela pode tomar decisões que depois vão ser inadequadas, prejudiciais a ela e a outras pessoas. Outro aspecto que a gente sempre bate nessa tecla, né, que é praticar a autorreflexão, que ajuda a reconhecer e modificar os padrões automáticos, que é isso que o racionalismo cristão nos ensina, né? De padrões automáticos de pensamento, de emoções, de comportamentos e ações. É muito frequente a pessoa achar que ela tem um pensamento que é mais forte que ela, e isso move ela a fazer coisas erradas. E ela também tem um sentimento que ela não pode modificar. Então a gente aprende aqui no racionalismo cristão que tudo que é passível de modificação, o espírito é mais forte do que isso, né? E pode ser modificado, sim. E a gente sempre fala, quando está orientando as reuniões, que não importa quem você foi no passado, que você tem o presente e o futuro para recuperar o tempo perdido, né? Se reprogramar, mudar suas ações, praticar boas ações para realmente neutralizar os erros, as dívidas espirituais do passado. Então, é uma filosofia bastante otimista, né? Para a gente, e principalmente a pessoa deve pensar que ela não tem mais jeito, que ela está condenada, que ela já errou demais no passado. Tudo isso pode ser modificado e reprogramado. Então, o cuidado, né? Aqui tem duas situações interessantes do filósofo Lao Tzu e de Descartes, né? Que a gente foi buscar. Cuidado com seus pensamentos, eles se tornam suas palavras. Cuidado com suas palavras, elas se tornam suas ações. Cuidado com suas ações, elas se tornam seus hábitos. Cuidado com seus hábitos, eles se tornam o seu caráter. Então tudo começa aqui, né, nos pensamentos, e vão em direção às ações. E já naquela época, Descartes levantou duas questões importantes, que é o automatismo e a consciência e a vontade. São três aspectos importantes. Então, o que ele falou, né? O automatismo dos atos psicológicos ou dos atos da mente não é idêntico em todos os graus. Ele costuma abandonar seu caráter aparentemente mecânico à medida que vai penetrando na esfera da consciência. Então, aqui está o superficializar, o automatismo. A intervenção da vontade pode desviar o automatismo dos atos. Então, aqui também é o que o racionalismo cristão nos ensina em relação à vontade para modificar as nossas imperfeições. Então, qual seria a visão do racionalismo cristão em relação ao automatismo? Origens, quais seriam? Em pensamentos, sentimentos e ações automáticas, inadequadas ou corretas, né? E esse automatismo, ele não é só para o erro, né? Ele pode ser um automatismo para o bem,
se você praticou boas ações repetidas e que aquilo se tornou hábitos bons, e eles poderão também ser ações rápidas, impulsivas, intuitivas, corretas. Então, o automatismo não é só para o erro, ele é também para as ações corretas, né? E a deficiência de domínio próprio para pensar antes de agir, reprogramar sentimentos inadequados e impedir ações errôneas, refletindo sobre elas e suas consequências. Então, se a pessoa está no automatismo negativo, é porque ela precisa reavaliar o seu domínio próprio, né? E que é um atributo que o racionalismo cristão nos ensina a desenvolver e adquirir. A evolução espiritual de cada ser humano e as reações adequadas aos estímulos. Então, a evolução de cada um ela é importante em se você está agindo mais ou menos de forma automática, ou mais ou menos de forma automática negativa ou adequada. E as influências externas de pessoas, campos vibracionais, os espíritos livres da matéria. Porque muitas pessoas que não acreditam na vida espiritual, elas acham que não existem essas interferências. E quando não sabem que existem essas interferências, elas não podem se defender contra elas e nem tampouco deixar que elas intuam a pessoa a agir de forma automática para o erro, para o mau uso do livre-arbítrio. Então, esse é um conhecimento muito importante que o racionalismo cristão nos oferece. Então, quais seriam as sugestões? Porque a gente levanta, né, as situações, os conceitos, os problemas, mas sempre tem que haver sugestões, né? E esse é um dos objetivos do racionalismo cristão. Não adianta só apontar qual é o problema, vamos falar para você, olha, quais são as sugestões que eu posso lhe dar para você resolver essa situação, né? Então, o esclarecimento espiritual, né, é importantíssimo, aprender o correto pensar, sentir e agir estudando o racionalismo cristão, os livros, os acessos às mídias, né? Essa fonte de conhecimento para ser aplicada, ela é extensa, vasta e para a vida toda. A autorreflexão para identificar em si o que está inadequado e utilizar seus atributos e conhecimentos espiritualistas para fazer as modificações adequadas de forma permanente, sem recaídas, né, na sua personalidade, caráter e temperamento, porque isso também é um ensinamento importante do racionalismo cristão. A partir do momento que você venceu aquela situação, corrigiu aquele erro, aquela imperfeição, o caráter, da personalidade na conduta, você não ter recaídas, porque esse é um dos grandes problemas dos maus hábitos e dos vícios, porque a pessoa vive tendo recaídas, ela se levanta e cai de novo, se levanta e cai de novo. Então, esse é um ensinamento importante para não ter recaídas, né? Praticar a limpeza psíquica, frequentar as reuniões presenciais e ou à distância, né? Isso é muito importante para a nossa convicção do que a gente deve ter de conduta, de disciplina e de ações, né? E aí a gente vai procurar, né? O que Luiz de Matos, né, nos seus ensinamentos também nos fala sobre automatismos. Na própria irradiação já tem dois aspectos lá, levantando essa questão dos hábitos, do automatismo, que é na própria irradiação lá, né, derivado da luta contra os maus hábitos. Os maus hábitos podem também ter sido adquiridos pelo automatismo, pelas más ações e pelas tendências, né, que tivemos em vidas anteriores. E na irradiação B, tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem, né? Uma das causas de nossos erros também pode ser o automatismo, né? Na própria síntese dos princípios do racionalismo cristão, nós vamos ver também esse alerta para automatismo e hábitos, né? Fortalecer a vontade para a prática do bem, né? Identificar para poder repelir os maus pensamentos e fazer bom uso do livre-arbítrio. De repente a gente vai estudar automatismo e a gente vê que o Luiz de Matos já estava ensinando a gente a combater os automatismos e os maus hábitos, né? E aqui está, né? O fortalecimento da vontade para a prática do bem e identificar os maus pensamentos e fazer bom uso do livre-arbítrio.
Um outro aspecto do item 9 da síntese, eliminar do hábito comum a discussão acalorada, né? Então, aqui você está mudando. Então, aquela pessoa que tem mania de discutir por tudo, por qualquer coisa, né? Ela está ali num automatismo, muitas vezes, e que ela precisa mudar essa postura, né? Exercer o poder da vontade contra a irritação. A gente costuma dizer que 3 maus conselheiros são o excesso de irritação, ansiedade e nervosismo, para que atrapalhe as nossas decisões. Então, a gente deve também modificar esse tipo de conduta. E outra coisa, adotar como norma disciplinar o hábito sadio de somente tomar decisões que se inspirem no firme propósito de fazer o bem, agindo para isso com ponderação, moderação, justiça, serenidade e valor. E o item 15, conduzir-se respeitosamente na linguagem e nas atitudes, e usar de comedimento no falar, vestir, trabalhar, dormir, alimentar e recrear. Isso foi uma análise que eu fiz em cima dos princípios. Aí eu falei, vou colocar então na inteligência artificial uma pergunta para ela, né? Para ver se coincidia muito a ver com o que a gente analisou. Então coloquei lá, hábitos segundo os conceitos racionalistas cristãos. Então apareceu lá, o que a inteligência nos diz sobre os hábitos do conceito e os conceitos do racionalismo. Fortalecer a vontade para a prática do bem, repelir maus pensamentos, cultivar pensamentos elevados. Ela utiliza o termo praticar a caridade, mas a gente sabe que é solidariedade, não no sentido de outras religiões em relação à caridade. Estender o auxílio a quem precisa, mas sem fomentar a ociosidade ou vícios, né? E depois, desenvolver a higiene mental e física, manter a serenidade e equilíbrio emocional, reprimir vícios ou maus hábitos, buscar conhecimentos e autoconhecimento, praticar a polidez e pontualidade. A adoção desses hábitos contribui para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Então, a gente vê que o Luiz de Matos, já no começo do século, já aventava todas essas questões e também nos dava soluções de como vencer os maus hábitos, os automatismos e evoluirmos espiritualmente. Muito obrigado.